Bem-vindo a mais um Clube 52, a série de entrevistas que estamos a realizar a propósito dos 5 anos, dos 5 anos da Rádio Observador e dos 10 anos do Observador. Portanto, o nosso convidado de hoje é Nuno Pinto. Nuno Pinto é engenheiro de formação, é professor, é investigador na Universidade de Manchester. A sua especialidade é planeamento urbano e vamos, se calhar, começar por aí mesmo, não é? Uma das coisas que nós muitas vezes falamos num país que em muitos aspectos é desordenado como Portugal, é como é que se pode planear uma cidade, planear um país, quando as pessoas fazem um bocado aquilo que entendem. Pois já, muito obrigado pelo convite, é com muito gosto que estou aqui. Isso é uma pergunta complexa, porque as cidades ou o território não é uma coisa que começa num determinado momento, ele evolui de uma forma gradual. O planeamento como sistema existe também como uma forma de controle e reação àquilo que como o território evolui, em contextos como o nosso, de, digamos, liberdade de mercado, e quando falo de mercado, falo de todos os mercados, mercado de habitação, mercado de emprego, mercado de solo, mercado de transporte, etc. Esses mercados funcionam com as suas dinâmicas e, portanto, todo o sistema é sempre uma ação-reação que, idealmente, devia ser antecipada de alguma forma, não é? E aquilo que as pessoas genericamente se referem como falta de planeamento é, grosso modo, a falta de pensamento estratégico atempado, que, de alguma forma, eu digo, é um bocado injusto até para o país, porque o país tem uma tradição de planeamento histórica. E pensamento, até acompanhando o pensamento mais avançado que há nas determinadas épocas. A questão aqui é que o país é um país relativamente pobre, historicamente, um país mais complexo do ponto de vista legal, onde a legalidade também tem uma componente forte, e, portanto, somarmos isso tudo, nós temos sempre um atraso, sobretudo na implementação daquilo que é essa estratégia. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Nós estamos em Alvalade. Não sei se conhece este bairro de Alvalade. Este bairro de Alvalade é o bairro de Alvalade, toda a região aqui que fica, digamos, entre a Avenida... Enfim, o oeste da Avenida de Roma, mas que vai entre o Campo Grande e a Avenida do Aeroporto. Portanto, quem não conhece Lisboa, é uma parte substancial da cidade que foi, nós vemos os desenhos antigos, foi bem planeada. E planeada no sentido de que tem cá tudo. Tem cá tudo e ainda hoje é muito valorizada pelas pessoas que cá vivem. Nós temos dificuldade em encontrar o mesmo. Isto tem quase, não sei, mas tem 80 anos, talvez, o planeamento desta região de Lisboa. Temos dificuldade em encontrar o mesmo em zonas novas. Consegue-se ordenar, de alguma forma, a promoção privada, mas é mais difícil conseguir aquilo que nós temos aqui, por exemplo, em Alvalade. Será que isso só foi possível porque tínhamos um regime autoritário naquele tempo? Não é bem por isso. Para já há dois níveis aqui. Primeiro é o planeamento e depois é o desenho urbano, não é? E aquilo que Alvalade tem uma componente forte de planeamento, porque em algum momento se decidiu que esta zona da cidade ia ser uma zona de desenvolvimento urbano com estas condições, isto é, com, digamos, não sei, com determinado nível de equipamentos, com determinado nível de densidade desses equipamentos. Eu não conheço em detalhe, conheço a história que está a falar, mas não em detalhe onde é que estão as escolas primárias, onde é que estão os pequenos mercados, onde é que está esse tipo de equipamentos, os acessos à mobilidade. E depois a fase seguinte é a fase de desenho urbano. E a fase de desenho urbano já é uma fase de projeto, não é? Uma fase de projeto, de escala de projeto. E essa sim, em inglês seria deliver, não é? Mas entrega aquilo que é o que observem no bairro de Alvalade, mas observem noutros bairros de Lisboa. A Baixa Pombalina também foi desenhada. Também foi, mais uma vez, por alguém que tinha um poder quase ditatorial. Já lá vamos. Mas há outros exemplos também em outras cidades do país onde esse planeamento ocorre e depois o desenho urbano realmente é capaz de entregar um bairro que tem essas componentes na sua época e agora. Nós encontramos algumas coisas dessas, por exemplo, numa cidade como o Porto, uma zona diferente. No novo parque urbano, consegue ter esse impacto, mesmo assim muito complicado, porque havia zonas de construção que depois foram muito polémicas, ou em alguns bairros mais distendidos. Mas hoje em dia olhamos para outras zonas e não sabemos se isso está a acontecer. Isso tem a ver com, por exemplo, um fator que tem a ver. Alvalade vem num tempo em que a urbanização, isto é, a transformação de solo não urbano em solo urbano, não é construção, é urbanização, era controlada pelo Estado ou pelos municípios, de alguma forma do Estado. Isto é, o Estado basicamente urbanizava
criava lotes e vendia e empreiteiros privados construíam para venda privada. Em 1965, agora posso estar em erro, ou 61, há a lei da urbanização privada, permite aos privados começar a urbanizar os loteamentos. Uma pessoa tem um terreno, eu vou fazer um loteamento, isso resolveu problemas grandes. Isso tem a ver também com as dinâmicas demográficas que houve nos anos 50 e 60, grandes migrações, não só para o estrangeiro, mas também para Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, essas cidades começaram, e o litoral, e o ritmo de urbanização não era capaz de dar vazão a isso. E uma das saídas foi permitir os privados urbanizar. Isso deu origem a coisas boas, deu origem a coisas menos interessantes, do género da Quinta dos Anjos, Quinta do Conde. Quinta do Conde fica no concelho de Sesimbra e durante uns tempos foi considerado o maior bairro clandestino da Europa. Exato, é um loteamento por aves, se bem me recordo o caso, mas já existem outros casos, e sobretudo em áreas não densamente urbanas, sabe, cidades mais pequeninas ou vilas, isso resolveu muitos problemas, porque da pessoa ter que construir para a sua família ou fazer uma pequena renda do terreno que tinha, isso deu origem a bons e maus exemplos, não é? Há outras dinâmicas que também alteraram isso, por exemplo, o RGEU, Regime Jurídico de Edificação Urbanas, que é o primeiro grande documento de edificações, mas de planeamento, porque tem regras, a regra dos 45 graus, do distanciamento dos edifícios, e os rebatimentos, portanto, alguns pisos podem ser retrasados em relação para garantir os 45. Por exemplo, no Porto, observa-se isso muito bem naquela coroa ali da Rua da Constituição, Fernando Magalhães, etc. Em torno do Porto Histórico, nota-se que essa regra simples fez espaço urbano e com identidade, não é? Porque essa é outra coisa que tem identidade. Eu vou dizer assim, as pessoas criticam muito subúrbios, não é? Eu pessoalmente vejo aquilo que se chama aqui, por exemplo, em Lisboa, os subúrbios da dita margem sul, eles têm uma certa identidade. Eu não estou com isto a dizer que tudo está bem, não está, mas o facto de terem sido construídos de uma maneira, não só edificação, urbanização e edificação, mas também a sua apropriação pelos seus residentes, cria uma certa identidade. E isso é tão válido, é tão forte como a identidade que Alvalade tem. Os ciclos que mencionava... Agora deixa-me voltar a uma questão que, sim. Porque o tempo voa. Claro. Desculpa lá, que é o seguinte, nós falamos muito, e até porque tem a ver, por um lado, com a qualidade de vida, digamos assim, das populações, mas por outro lado também tem a ver com o tema das alterações climáticas e da transição, em conceitos como, por exemplo, a cidade dos 15 minutos, que no fundo é uma maneira de viver e trabalhar que não nos faça ficar dependente do transporte privado em particular, ou mesmo num transporte digamos, daquilo que os ingleses chamam commuting, portanto, ir e vir todos os dias para o local de trabalho, e que nós temos noção do que é que isso significa nos grandes centros urbanos, quer em qualidade de vida, quer em preço ambiental, digamos assim. Mas como é que nós podemos evoluir para uma situação dessas, da cidade, digamos, estou a falar da cidade dos 15 minutos, mas há outros conceitos, em que é preciso, por um lado, atuar sobre espaços já construídos e, por outro lado, eu diria que é preciso atrair as pessoas para lá, não é? Portanto, claro. Bom, isso é muito interessante. Primeiro, o conceito de cidade de 15 minutos é um rebranding, não é? De uma coisa que sempre existiu, isto é, mal ou bem, ninguém, por opção deliberada, vai fazer espaço urbano que não tente minimizar os custos de viver nesse espaço urbano. Claro que pode dizer assim, depois dos anos 80 para a frente, e sobretudo dos anos 90 para a frente em Portugal, com a generalização dos automóveis, tivemos a explosão dos subúrbios e a falta de capacidade de infraestruturá-los com aquilo que a tal cidade dos 15 minutos precisa. O que é que a cidade dos 15 minutos precisa? Nessa proximidade, no Reino Unido chama-se também uma consequência talvez do Brexit, não sei, os bairros de 20 minutos. Portanto, essa é parecida, a mesma coisa. A questão é, dentro desse raio de caminhar, basicamente, todos os serviços que uma família ou um indivíduo necessita têm que estar presentes, da escola à saúde, ao comércio, claro que outros serviços mais diferenciados, a advocacia ou a justiça não precisam estar ali, mas os serviços de proximidade têm que estar ali de uma maneira que garanta, como disse, minimizar os custos de deslocação, que têm efeitos económicos nas pessoas, têm efeitos económicos agregados na cidade, porque a cidade também tem uma pegada ecológica, quanto maior for o seu commuting médio por habitante, mais é a pegada ecológica, maior é, e beneficia brutalmente das coisas. Para isso acontecer, o que é preciso fazer? É preciso que as redes de apoio,
não é? Sejam localizadas. Isto é, as escolas sejam localizadas, os centros de saúde sejam localizados, as mercearias sejam localizadas. E para isso contribui os empregos também, portanto, empregos de proximidade. Não é? Há muitos desenvolvimentos urbanos. Em Manchester, o famoso redesenho do bairro de Hulme, está no YouTube, os chamados Hulme Crescents, um dos maiores projetos de inovação urbana dos últimos 30 ou 40 anos, foi feito de maneira que duas âncoras, uma fábrica de cervejas e um Asda, que é um grande hipermercado, estivessem localizados dentro da área de desenvolvimento do bairro e garantissem trabalhos para as pessoas que lá fossem morar. Isso é uma política. Outra política é garantir que escolas, mesmo privadas, num país como o nosso, que tem uma rede mista pública, induzir de alguma maneira, não sei dizer como, mas com políticas de indução, que uma escola privada não se vá localizar num terreno novo, não sei onde, mas se localize, se calhar, em 2 edifícios devolutos que existem no bairro de Alvalade, por exemplo. E esse tipo de políticas, garantidamente, vão fixar pessoas. É associado a isso também a acessibilidade à habitação. Porque tudo isto tem um custo, e um bairro como Alvalade, neste momento, eu acredito que esteja já há uns anos em alta de procura por culpa da qualidade de vida que tem, pode sofrer isso. Começa-se a instalar e começa-se a gastar dinheiros públicos, a fomentar essas redes locais de serviços, e obviamente quem pode pagar por isso vai pagar, quem não pode pagar não estará. E daí entram outras medidas, por exemplo, garantir uma percentagem de renda acessível em novos edifícios, não é? Um terço, eu não tenho bem a certeza se o pacote de habitação propõe isso, mas uma medida clara que ia talvez abordar o problema da habitação, por exemplo, nestes contextos, era uma renovação de edifício, 1/3 das unidades tem que ser de uma renda acessível de alguma maneira definida, e isso ia garantir uma distribuição social no bairro. Sim, um dos primeiros bairros aqui em Lisboa que tentou fazer isso e correu mais ou menos, digamos assim, foi o bairro, a chamada Alta de Lisboa, onde na altura, até por falta de dinheiro do Estado, Cruz Abcacis fez um plano, quer dizer, constróis bairros para a classe média e ao mesmo tempo constróis habitação social não muito longe, quer dizer, não é o próprio edifício, não é a mesma coisa, às vezes, às vezes o próprio edifício cria problemas de convívio, mas é muito, muito perto. Mas seja lá como for, há também aqui um outro problema, que é, nós temos muitas zonas a precisar de requalificação, umas porque estão antigas, digamos assim, degradadas porque as construções são antigas, outras porque o desenho urbano eventualmente é desadequado. Particularmente aquele que alojou as pessoas em torres. É um problema em todo lado. No Reino Unido houve aquele famoso incêndio, enfim, há uns anos atrás, e morreu até 2017, Grenfell Tower, em Kensington. Morreu muita gente, mas temos o mesmo problema nos subúrbios de Paris, e aqui em Lisboa temos situações, em Lisboa, no Porto, por exemplo, também até torres foram abaixo, não é? Torres de habitação social que foram abaixo. Como é que se faz essa adaptação? Porque isto, no fundo, também é as pessoas preferem viver, menos de acordo com a famosa Carta de Atenas, que eram cidades-jardins, que pelos vistos não foram nada jardins. Não, e cidades, ou outras cidades maduristas, como Brasília, não é? Brasília é um exemplo que é uma cidade que é difícil de viver, porque foi desenhada justamente para um carro que na altura pensava que só uns é que iam ter, e agora todos têm, e portanto é uma cidade caótica onde toda a gente depende do carro. Bom, mas para responder à sua pergunta, isso vai tudo modelos sociais e de percepção do espaço. Referiu as cidades-jardim e referiu também, por exemplo, no caso do Reino Unido, as questões das torres, pós-guerra, basicamente, em que numa abordagem não de cidade-jardim, Ebenezer Howard, eles vieram com estas torres e estes grandes desenvolvimentos, Enfield em Londres e outros, Hulme em Manchester, que eram era o maior bairro modernista social, supostamente, da Europa, diziam eles, os Hulme Crescents. Esses bairros, como disse, se por um lado forem mal geridos, têm graves problemas sociais. Os subúrbios de Paris é um bocado diferente, é uma segregação, são os grandes projetos de habitação para dar vazão à necessidade de habitação, e por uma dinâmica socioeconómica. Há um momento de apropriação disso por outras classes, não é? Sim, exato. Quer dizer, um dos sítios de Paris onde há mais estes problemas era onde está a Catedral Saint-Denis, e Saint-Denis, quando nós vimos, é a catedral onde estiveram sepultados os reis franceses, claro, enfim, depois a Revolução Francesa tirou-os de lá. Mas onde estiveram os reis franceses, onde também está o Estádio de França, mas ainda Saint-Denis, aquilo é basicamente um bairro de franceses recentes, para não usar o termo. Não, o que acontece é que diferentes comunidades, as comunidades imigrantes são um caso, por exemplo, Barcelona ou Raval, a parte velha do
da cidade, a parte sul da cidade gótica, da cidade velha, a bala do bairro gótico, foi muito fácil, foi muito rapidamente tomado nos anos 2000, 2010 por comunidades imigrantes, porque os preços eram tão baixos e por questões de redes e tal, isso acontece. Esses fenómenos têm que ser, de alguma maneira, abordados, porque senão essa segregação social que tem um pré-definidor que é o bairro, só se agrava. Nós temos exemplos aqui, por exemplo, na Moita e perto de Alhos Vedros e outros bairros que se acumulam problemas porque efetivamente não há uma política de tentar abordar a questão social também do espaço construído. Tudo isto é muito conceptual, teórico, mas faz com políticas de habitação acessíveis em países onde existe esse controle. Portugal está um bocado longe disso, porque apesar de termos 700 mil casas supostamente vazias, não temos capacidade de as mobilizar, muitas delas nem sequer são mobilizáveis para isso, não estou a dizer que deviam ser, mas alguma coisa tem que ser feita, porque senão o que acontece é que são ciclos viciosos de segregação espacial, e há modelos que mostram isso. Eu trabalho com modelos matemáticos, há modelos muito simples que mostram como é que a segregação acontece, e essa segregação não é boa para o equilíbrio da cidade, que depois repercutem em coisas como transportes, como redes de escola. As escolas depois acabam-se de degradar nesses bairros, as escolas, os serviços de saúde acabam-se Mas há aqui pontos, enfim, dominar a política de solo, sabemos que é difícil, enfim, houve tempos em que, olha, mais uma vez, a gente autoritária, como Duarte Pacheco, simplesmente comprou a cidade de Lisboa, quase, não é? Para fazer a sua política pública. Hoje não é possível fazer isso, mas há uma coisa que é possível, que é a rede viária e a rede de transportes, sobretudo a rede de transportes públicos, a pesada e a ligeira. Desse ponto de vista, nós estamos com os problemas em Portugal bem resolvidos. Há vários modelos, não é? Há modelos mais dependentes de dinheiro público, outros menos dependentes. Por exemplo, o modelo inglês, pós-thatcherismo, em que se liberalizou tudo e, portanto, uma cidade como Manchester, que é grande Manchester, também da grande Lisboa, tem uma estrutura fragmentada de transportes, em que os operadores só querem fazer o seu serviço e não estão preocupados muito preocupados com a integração. Isso levou a que a grande Manchester, como em Londres, tem os autocarros vermelhos, a grande Manchester nacionalizou, isto é, esperou que os contratos fossem ao fim e recuperou as concessões, e agora tem uma rede controlada pela Transport for Greater Manchester. Com dinheiro público, mas com concessões, um misto, não é? Isto garante um maior controle estratégico de quem pensa a cidade e menos controle de quem apenas quer operar com os seus objetivos, é operar o seu sistema de transportes. Barcelona, por exemplo, ou Paris são diferentes. Tem um sistema centralizado, nacionalizado, da bicicleta ao metro, ao tram, é tudo uma só peça gerida pelo Estado e funciona muito bem. Em cidades como Portugal temos o caso de Lisboa e Porto, que têm massa crítica para ter grandes sistemas de transportes. Parece-me que está a ser cada vez mais integrado. Temos esta Carris, depois a Carris Metropolitana, e acho que o metro agora também faz parte do mesmo sistema de gestão, o que significa que há uma gestão integrada disto tudo. Há os passes também que são muito baratos. Essa é uma comparação. Quando o transporte é muito público, como em Barcelona, também mais aqui, o transporte é muito mais barato que em Manchester ou no Reino Unido, onde é extremamente caro. O transporte diário, commuting, não é? Uma tarifa de Manchester agora está a 2 libras uma viagem, mas estava a 3, 4 libras uma viagem de autocarro, o que é extremamente caro para a viagem que é. E, portanto, esses dois modelos são... Há casos que funcionam de uma maneira, outros que funcionam de outra. Os modelos, assim, genericamente, os modelos mais públicos, de mais integração e mais capacidade estratégica de gerir o sistema, tendem a funcionar melhor para o utilizador. Podem ser mais caros para o contribuinte, mas cidades grandes como Madrid, Barcelona, Lisboa, creio, Paris, seguem esse modelo e parece-me um bocadinho mais eficiente para o utilizador. Mas nós continuamos a ter, por exemplo, muitos problemas no chamado infraestrutura pesada, não é? Claro. Metro e comboio. Claro. E desse ponto de vista, enfim, apesar de tudo, por exemplo, Lisboa e Porto têm comboios suburbanos, Porto começa a ter uma estrutura de metro, mas Lisboa, o metro é uma pesadelo constante. Essa infraestrutura foi bem desenvolvida ou há grandes falhas aqui, não é? Pois, há cidades como Barcelona, em que a cidade, o Eixample,
deve conhecer, a expansão grande de Barcelona ortogonal, aquele modelo que toda a gente conhece, foi desenhado ao mesmo tempo que o metro apareceu. E, portanto, o Cerdá, quando desenhou aquelas grandes vias e a ortogonalidade da coisa, preparou a cidade, de alguma forma, para uma intervenção rápida e fácil para construir uma rede de metros. Bastava abrir, construir o túnel, fechar a rua. Lisboa fê-lo onde podia, nos anos 50, não é? Avenida Liberdade e Almirante Reis, creio que foi por esse modelo de ativação, abrir, fechar o túnel, cerrar. A partir de agora já não é possível, porque, entretanto, o metro vai às zonas que deve ir e tem que ser tunelado. O mesmo que o Porto. Existem modelos mais simples. Eu acho que vi ontem no jornal que Algés está contra o Metrobus, que era um elétrico de superfície. Mas o Porto, por exemplo, vai ter um Metrobus e a Odivelas também creio que vai ter depende do problema da integração, porque temos muitos modelos, é um dos problemas enfim, uma das discussões aqui de Lisboa é se devemos ter uma linha circular ou não. Eu sei, bem sei. Aquilo que eu digo eu acho que não devemos estar fixados no tipo, se é um túnel com um metro pesado, porque no final é tudo a mesma coisa. É um veículo de grande capacidade que passa a cada 3 minutos e para a cada 500 metros. Seja ele um de superfície enterrado, ou aéreo, ou um metrobus, ele vai ser a mesma coisa. O metro do Porto tem veículos completamente diferentes dos de Lisboa, todos, não é? Exato. Mais leves. E se vir cidades como Bogotá, Medellín, onde há BRTs, não é? Metrobus, como se chama em Coimbra agora, e que creio que vai ser o nome que vai ser dado aqui, ele funciona como um metro, tem a mesma capacidade que um metro. Tem limitações, tem outras coisas, claro. Mas isto para dizer o quê? Não nos devemos fixar no tipo de serviço. O que eu acho que devia ser importante numa cidade como Lisboa, ou Porto, ou até Coimbra, que neste momento está a integrar múltiplos. Coimbra também tem transportes suburbanos para Figueira, para Norte, e agora vai ter o Metrobus e a rede local. Devia ter para a Lausanne. E tinha que agora o Metrobus. O que é fundamental é a boa integração. Integração tarifária, que Lisboa já faz. Não é? Uma tarifa, um bilhete dá para entrar em todos os serviços, integração estratégica dos serviços e optimização operacional para garantir todas essas e um bom pensamento estratégico, porque o dinheiro é escasso e uma linha, não é? 3 estações no fecho da linha amarela custavam a preços de concurso 200 milhões ou 300 milhões de euros e de certeza que é mais caro que isso, e portanto o pensamento onde é que vamos chegar, como, deve ser feito de uma maneira pensada, não é? Bem, nós estávamos quase apenas a começar a conversa, mas o tempo voou. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E até ao próximo Clube dos 52.